Boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar sequência, então, no nosso estudo, no livro do Evangelho de Marcos. Os irmãos já aí puderem abrindo aí Marcos, no capítulo 4. Essa noite, nós vamos dar, então, a sequência, terminando hoje, então, o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Então, primeiramente o pastor, começou esse capítulo, depois Mateus deu sequência e hoje eu vou estar terminando aqui esse capítulo com um grande milagre de Jesus, aqui no capítulo 4, a partir do versículo 35. Nós vamos ler essa noite, então, do versículo 25 ao versículo 41. Então, versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar então essa noite. Senhor, nos ajude nesse momento agora, que estamos diante da Tua Palavra, que o Senhor esteja nos dando sabedoria, Pai, para entender esse texto e tirar grandes lições para as nossas vidas nessa noite, esteja guiando todo o estudo dessa noite. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Se os irmãos recapitularem, no início do capítulo 4, Jesus ele está ensinando a multidão de dentro de um barco, à beira da praia, enquanto a multidão está ali ouvindo na praia os ensinos de Jesus. Aqui no versículo 35, Jesus diz o seguinte, para os seus discípulos: vamos atravessar, vamos para o outro lado. Então tinha sido um dia de muito trabalho para Jesus, Os irmãos lembram, que aqui ao longo do capítulo 4, Jesus ele estava ensinando a multidão através de parábolas, E aqui no capítulo 4, versículo 1, olha o que nos diz. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Então esse é o início do capítulo 4. Jesus ele está na beira ali da praia, mas dentro de um barco, enquanto que a multidão está ali em volta, reunido. E aqui Jesus começa ensinando sobre a parábola do semeador, nesse início aqui do capítulo 4. Então ele está dentro desse barco, e a multidão sentada na praia ouvindo. E Jesus falando, então, através de parábolas. Ele fala primeiro da parábola do semeador, depois, no domingo passado, o Mateus falou sobre a candeia, que Jesus falou que a gente não esconde a candeia, ela tem que dar luz onde ela estiver. Depois a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Então Jesus está ensinando ali de dentro desse barco. E aqui no nosso texto, no começo do versículo 35, Jesus fala para os discípulos o seguinte: vamos agora atravessar
para o outro lado. Então ele já estava no barco e ele fala então para que eles tinham que atravessar. Mas tinha sido um dia de muito trabalho para Jesus. Ele esteve ali o dia todo ensinando essa multidão. E o que havia do outro lado? Né? Aqui eles estão no mar da Galileia, né, geograficamente. Do outro lado, né, da travessia, havia ali a região que nós chamamos de Decápolis, né, que era do outro lado. Decápolis era uma região, né, de 10 cidades gregas independentes que ficavam do outro lado do mar da Galileia, e era um território pagão. Então eles estão, né, no mar da Galileia. Só que se a gente olha o mapa, né, na verdade o mar da Galileia ele parece mais um lago bem grande, né, porque ele não é igual um mar, igual um oceano. Né? Quando fala mar, a gente pensa numa coisa infinita, né, aquele mar gigantesco, sem fronteiras. O mar da Galileia, ele é fechado, né? Então ele fica ao norte, aí tem o Rio Jordão, né, que leva até lá embaixo, onde nós temos o Mar Morto, que também não é bem um mar, né? Ele é parecido com um lago, porque ele é fechado, né? Então eles estão ali no Mar da Galileia, que era um grande lago, não poderíamos dizer assim, que ele tinha 19 quilômetros de comprimento por 10 de largura. Então eles iam atravessar o Mar da Galileia, chegando do outro lado à região de Decápolis, que são as 10 cidades gregas. Então no versículo 35 Jesus fala, vamos para o outro lado. Versículo 36 ele diz, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. E outros barcos também o acompanhavam. Então Jesus, aqui o texto fala que ele, deixando a multidão, né, se a gente for ver o grego mais literal aqui, é o sentido que Jesus despediu a multidão. Jesus, então, ele despede a multidão, e aí diz aqui que eles o levaram no barco, assim como ele estava. E o grego literal, né, ele vai dizer mais ou menos assim, que eles o levaram com eles, assim como ele já estava no barco. Né? Por quê? É interessante essa forma como o grego traz, né? Porque nos remete ao começo do capítulo, que Jesus já estava no barco, ensinando a multidão na praia, através de parábolas. Então, né, o versículo mais literal seria assim como ele já estava no barco, né, os discípulos então se juntam a ele, e eles agora vão atravessar em direção à região de Decápolis. E é interessante aqui no fim do versículo 36, que diz o seguinte, que outros barcos também o acompanhavam. Então essa referência, né, a outros barcos que estavam ali, é um detalhe muito interessante, né, porque revela para nós uma testemunha ocular, que não deixou passar batido um detalhe. Falou, Jesus foi atravessar, mas tinha outros barcos com ele. Né, então, revela aqui um testemunho ocular, que provavelmente veio de Pedro. Se os irmãos lembrarem, lá no início da série, né, o pastor falou que provavelmente a maior fonte do Evangelho de Marcos que ele consultou foi o apóstolo Pedro. Né? Então, provavelmente foi Pedro que testemunhou isso, naquele momento ele viveu aquilo e passou até os detalhes para Marcos, né, na escrita aqui do Evangelho. Então, outros barcos também o acompanhavam. Agora, o versículo 37 fala que levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se foi enchendo de água. Então, levantou-se um forte vendaval. Né? Nessa região, o vendaval ele era muito comum, né? Porque o lago, né, que é chamado aqui de Mar da Galileia, ele é cercado de montanhas.
Então, dentro dele, né, eles formam vales estreitos, né? Quando o vento chega ali, ele entra como se fosse um túnel, né, ali naquele vale estreito, e então o vento ele entra com muita força ali. Então era comum o vendaval nessa região. Era algo comum. Então levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se foi enchendo de água. Agora, versículo 38 fala que Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E Jesus, então, no meio desse caos, né, ele está dormindo. Né, aqui o versículo, na nossa tradução, traz um travesseiro, né, mas não era exatamente um travesseiro igual o que a gente tem hoje, né, um travesseiro bem confortável. Era mais um encosto, né, se a gente for estudar o original, era como se fosse um encosto, né, que geralmente era de couro ou de talvez até de madeira, podia ser feito esse encosto. Então, não é aquele travesseiro confortável, não, né, era mais um encosto ali. Jesus encostou, como ele estava muito cansado, ele dormiu. E aí, né, nos diz aqui, Jesus estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Né, o barco ali estava sendo jogado de um lado para o outro, e a água entrando, né? Então, eles com medo de que o barco provavelmente estava começando a afundar, né? E eles acordam Jesus, né? Como a gente falou, por que Jesus estava dormindo? Né? Porque ele passou o dia inteiro ensinando, né? E ele estava provavelmente muito cansado. E eles falam para Jesus, né? Mestre, não te importa que morramos? Tipo assim, você não está vendo o que está acontecendo? Né? O barco vai afundar daqui a pouco. Né? Não te importa que morramos? Versículo 39 fala que ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então, há uma simples ordem de Jesus, né? Todo esse caos, ele é desfeito, né? Jesus, ele diz: aquiete-se, acalme-se, né? No sentido aqui do original é fique quieto, né? Como se tivesse falando, não fale mais nada, né? Como se tivesse, como se fosse uma pessoa, né? Tipo, agora para, acabou, né? Com uma simples ordem, então, Jesus, ele aquieta, então, esse vendaval. No fim do versículo fala que logo fez-se completa bonança, né? No grego literal, seria uma grande calmaria, né? Então Jesus, ele opera aqui um grande milagre. E é muito interessante, né, que se a gente vê ao longo do livro de Marcos, nós vemos a autoridade de Jesus sobre várias coisas, né? A gente já viu no capítulo 2, por exemplo, que Jesus, ele tem autoridade para perdoar pecados, né? Nós vimos isso na cura daquele paralítico que é descido, né, pelo teto. Jesus, ele revela ali a sua autoridade para perdoar pecados, né, quando ele perdoa e ainda cura aquele homem. Nós vemos também no capítulo 2 que Jesus, ele é o Senhor do sábado, né? Se os irmãos lembram aqui, né, aquelas mensagens, né, sobre Jesus sendo o Senhor do sábado. No capítulo 22, Jesus revela a sua autoridade sobre o sábado. No capítulo 1, também no versículo 22, nós vemos a autoridade de Jesus para ensinar, né? O povo fala que Jesus lhe ensinava com autoridade. Fala isso lá no capítulo 1. No capítulo 1 também, Jesus, ele expulsa um demônio, né, do homem que estava na sinagoga. Então nós vemos também a autoridade de Jesus sobre os demônios. E aqui, nesse grande milagre de Jesus, já acalmando aqui essa tempestade, nós vemos agora a autoridade de Jesus sobre a natureza, né? Então nós estamos vendo aqui no Evangelho de Marcos
que Jesus, ele é o soberano Senhor e ele exerce a sua autoridade em todas as esferas da vida humana. Jesus, ele é Senhor. Então Jesus, ele fala, né, para aquele vento, né, para ele se acalmar, aquietar. E aí o vento simplesmente obedece ali a ordem de Jesus e eles seguem ali a sua viagem de barco. Agora no versículo 40, Jesus nos diz assim o versículo, né? Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus faz essa pergunta, né? Vocês ainda não têm fé? Apesar dos discípulos, né, de estarem ali convivendo com Jesus, né? Lembra que eles estão se tornando discípulos de Jesus, né? Lembra que Jesus, quando ele contava a parábola, né, que as pessoas entendiam, quando ele estava com os discípulos, ele revelava o sentido das parábolas. Então, os discípulos ali, eles estavam sendo ensinados por Jesus, né, bem de perto, estavam sob a tutoria de Jesus, mas eles ainda, parecia que ainda não estavam crendo 100% ainda. Pareciam entender, né, que a presença de Deus habitava em Jesus, né, que o próprio Deus habitava a pessoa de Jesus. Lembra que os discípulos aqui eles já tinham visto várias coisas, né? Eles já tinham visto Jesus expulsar um demônio, curar um paralítico, né? Então, eles já tinham testemunhado várias coisas aqui, mas ainda parecia que pesava ainda uma certa dúvida dentro deles. Por isso que Jesus pergunta, né? Ainda não tem fé? Vocês ainda não conseguem descansar em mim totalmente? E aí no versículo 41 nos diz assim, que eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui o grego, né, nesse começo do versículo, que fala que eles estavam apavorados, é até meio que redundante no grego, né? Se a gente for traduzir ao pé da letra, seria que eles temeram com grande medo, né? Temeram com grande medo, né? Justamente para dar essa ênfase, assim, que eles ficaram totalmente transtornados com o que eles viram, né? Porque provavelmente eles conheciam esse vendaval ali que era comum na região, né? Porque lembra que alguns discípulos eram pescadores, então provavelmente eles sabiam do que acontecia ali. Então, de repente, do nada, né, Jesus apenas fala e todo aquele caos se transforma numa completa bonança. A reação deles é que eles ficaram abismados, né? Como o grego nos diz, né? Eles temeram com grande medo. Colocando no nosso português, ficaram de queixo caído, né? E aí surge uma pergunta, né, que eles fazem. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E aqui quando o texto traz esse quem é este, né, se a gente for lá em Mateus 8, 27, provavelmente o que eles querem dizer aqui é parecido com o texto lá em Mateus 8, 27, né, que é mais ou menos o sentido assim, que tipo de pessoa é essa? Né? Então, eles veem aquele milagre, né, eles ficam totalmente boquiabertos, de queixo caído, e aí, né, o que passa na mente deles é, mas que tipo de pessoa é essa? Né? Uma pessoa que tem o controle sobre os elementos da natureza. Que tipo de pessoa é essa? E é interessante, né, que o Riley ele fala que poucos dos milagres registrados no Evangelho deixaram os apóstolos tão profundamente impressionados quanto esse. E a própria forma que o grego coloca, né, eles temeram com grande medo, enfatiza isso, né, que eles ficaram muito impressionados
com esse milagre. Então Jesus ele realiza agora, né, esse milagre. Depois, ao longo do Evangelho de Marcos, nós vamos ter outros milagres, mas esse foi um que, de certa forma, chocou os discípulos, né, pelo que eles presenciaram ali, né, um controle total sobre a natureza. Então esse é o nosso texto, né? Nessa noite nós vamos agora passar para algumas lições, né, que nós podemos tirar aqui desse texto, né? Eu gostei muito do J.C. Ryle, né? Eu estive estudando esse texto. No comentário dele ele trouxe algumas aplicações que eu queria passar para os irmãos nessa noite. A primeira lição que nós tiramos aqui desse texto, né, é que estar a serviço de Jesus não livra os seus servos de enfrentar tempestades. Essa acho que é a primeira grande lição que nós aprendemos aqui, né? Estar a serviço de Jesus não livra os seus servos de enfrentar dificuldades, né? E aqui nós já temos um grande exemplo aqui, né, do contrário do que ensina a teologia da prosperidade, né, de que se você está na igreja, se você serve a Deus, né, se você é um discípulo de Jesus, nada de mal vai acontecer com você, o que é um grande erro, né, porque como nós estamos vendo aqui, estar a serviço de Jesus não nos livra de enfrentar dificuldades, de enfrentar tempestades. Nós estamos aqui, né, nessa história com os discípulos ali com Jesus, né, aprendendo de Jesus, né, vivendo com Jesus. Eles estavam seguindo Jesus obedientemente, né, eles estavam ouvindo as parábolas, Jesus estava ali dando um sentido para eles das parábolas, e eles estavam com Jesus aonde quer que ele fosse. Porém, nesse texto nós vemos os discípulos sendo jogados de um lado para o outro, dentro desse barco que está enchendo de água por causa de um forte vendaval, e ali eles estão correndo o risco de morrer. Então, né, o Ryle ele diz o seguinte, que nós não devemos estranhar se enfrentarmos dificuldades, perdas, privações ou desapontamentos, como qualquer outra pessoa desse mundo. O Evangelho ele não nos promete que nós vamos passar nesse mundo ileso dessas coisas. Porém, o Evangelho nos promete algo. O que o Evangelho nos promete? O Evangelho nos promete o perdão gratuito, a absolvição total dos pecados, a graça de Deus durante todo o percurso. Talvez nós não vamos passar ilesos, né? Mas o que Jesus nos promete é estar conosco até o final. Isso é prometido, né? O perdão gratuito, a graça de Deus durante todo o percurso. Então isso o Evangelho nos promete. Mas o Evangelho nunca nos prometeu que não teríamos aflições. Na verdade, Jesus disse, né, que no mundo nós teríamos aflições. Agora, a gente tem que encarar as aflições como momentos em que nós aprendemos lições que não poderiam ser aprendidas se não fosse através do sofrimento. Então, grandes lições na vida cristã são aprendidas no sofrimento, que de outra forma nós não poderíamos ter aprendido se nós não tivéssemos passado pelo vale. Mediante as aflições, Jesus ele mostra o nosso próprio vazio, a nossa pequenez, a nossa fraqueza e a nossa total dependência dele. Porque quando nós estamos no vale, nós vemos que nós não temos controle algum sobre muitas das situações que nós vivemos. E é ali que nós vamos aprender essas lições. Ali que nós vamos aprender sobre as nossas fraquezas. Nós vamos aprender que nós precisamos depender de Deus, que só Ele pode nos ajudar com a sua graça nesses momentos. Somente a graça
pode nos desprender desse mundo, né, e fazer-nos ansiar pelo céu. Então essa é a primeira lição, né? Estar a serviço de Jesus não significa que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Podemos sim enfrentar tempestades, mas, né, nós temos que entender essas tempestades como grandes lições, né, que Deus vai nos ensinar, que não poderiam ser ensinadas de outra forma, se nós não estivéssemos passando por aquilo. Essa é a primeira grande lição nesse texto. A segunda lição nós aprendemos é que Jesus, ele é verdadeiramente Deus e ele é também verdadeiramente homem, né? Contra várias heresias que surgiram ali nos primeiros séculos da igreja, né? Alguns grupos falavam que Jesus era só homem, né? Jesus não era Deus. Outros diziam que Jesus, ele era só Deus, que ele era um fantasma, que ele não tinha um corpo humano, né? Nós vemos aqui nesse texto que a Bíblia nos ensina as duas coisas. Jesus, sendo Deus, ele faz aquela tempestade parar a uma simples ordem. Então ele revela que ele é Deus e que ele é rei sobre toda a criação. Mas também nós vemos um Jesus que estava cansado e estava dormindo dentro do barco. Nós vemos um Jesus que tinha um corpo humano exatamente igual ao nosso. Um corpo que sentia fome, que sentia sede, que sentia dor, que se cansava e precisava também de repouso. Não admira, né, que Jesus precisasse de descanso naquele momento, porque ele esteve pregando a uma grande multidão durante todo aquele dia. Então nós aprendemos aqui nesse texto, né, que o Senhor Jesus, né, ele é Deus e ele também é homem. E como homem, Jesus ele conhece as provações humanas, porque ele viveu nessa terra, como qualquer um de nós. Então ele experimentou as dores e os sofrimentos do ser humano. Ele conhece as nossas debilidades, porque ele mesmo as sentiu enquanto ele viveu aqui. E Jesus, né, ele é capaz de compreender as nossas necessidades, sempre que clamamos a ele. Vamos comigo lá em Hebreus capítulo 4, que fala justamente isso. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, versículos 15 e 16. Hebreus 4,15 fala assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, a Bíblia fala que Jesus, ele sofreu nesse mundo assim como nós. Então ele conhece as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. E o versículo 16 fala: assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da dificuldade. Então, o autor de Hebreus nos ensina justamente isso, né? Que Jesus ele viveu nesse mundo, ele consegue se compadecer das nossas necessidades porque ele sentiu na pele aquilo que nós experimentamos. Então, no fim do versículo 16, né, aqui do capítulo 4 de Hebreus, ele fala: então, por causa disso, né, vamos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de dificuldade. Então, Jesus, um verdadeiro homem, e Jesus é verdadeiramente Deus, e ele consegue se compadecer das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, porque ele mesmo viveu tudo isso. Essa é a segunda lição que nós temos nesse texto. A terceira lição que nós podemos ver aqui é que Jesus, sendo Deus, tem um poder ilimitado.
Nesses versículos aqui nós vemos Jesus fazer algo que é humanamente impossível. Ele transformou em calmaria uma furiosa tempestade, apenas dizendo ali para aquele vento parar, aquieta-te, acalma-te. Então os elementos ali, eles reconhecem a voz do Senhor e como servos obedientes, aquietam-se prontamente. Isso mostra, que para Jesus nada é impossível. E uma aplicação para nós, que nós não precisamos nos desesperar, temendo que talvez não vamos chegar ao fim da viagem, ao fim da jornada. Como eu falei, muitas vezes, as dificuldades tiram a gente desse foco. E a gente acha que a gente vai submergir, que nós não vamos conseguir passar por aquilo. Porque, como eu disse, muitas vezes Deus não vai nos poupar da tempestade. Mas a promessa que nós temos na Bíblia é que nós vamos passar pela tempestade com Ele. E é isso que vai fazer toda a diferença. Não é que nós não vamos sofrer, mas a graça nos acompanhando, a graça nos garante que nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos fazer a travessia com segurança. Porque Jesus está ali. Jesus ele é perfeitamente capaz de nos conduzir a salvo, em meio a qualquer perigo. Então isso é um grande conforto para nós, Talvez nós vamos passar por muitas coisas ainda, muitas dificuldades nessa vida. Jesus talvez não vai nos poupar da dificuldade, mas a promessa dele é que ele vai estar conosco ali. E isso faz toda a diferença, Se ele está conosco nesse barco, nós vamos chegar do outro lado. Porque ele, como o ponto aqui traz, Jesus ele tem um poder ilimitado. Esse é o terceiro ponto. O último ponto que eu queria trazer nessa noite, sobre esse texto, é a paciência e a misericórdia de Jesus com os discípulos. Jesus ele é paciente e misericordioso ao lidar com o seu povo. Nós vemos aqui, nessa ocasião, que os discípulos eles demonstram uma fraqueza em sua fé. Eles acordam Jesus ali desesperado, e eles falam para Jesus, não se te dá que pereçamos, não importa, que a gente está quase morrendo aqui, Então, eles têm essa grande dúvida. Os discípulos eles esqueceram dos milagres de Jesus nos capítulos anteriores, e ali quando eles estão de frente com aquela tempestade, ameaçando a sua vida, eles entram em choque, eles ficam completamente focados naquilo ali. E aí o que Jesus diz para eles, A grande pergunta aqui de Jesus, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Ainda não tem fé? Jesus só apenas diz isso, Uma pergunta para eles refletirem. Então os discípulos ali no meio daquela tempestade não conseguiam enxergar outra coisa a não ser aquele perigo iminente de que provavelmente eles morreriam. Eles acordam Jesus desesperado. E nós vemos, que Jesus ele está tranquilo, parece que não está acontecendo nada, Jesus acorda e fala, mas por que vocês estão com medo, E Jesus trata eles da maneira mais gentil possível. Jesus não repreende os discípulos, Jesus não fala para eles, mas vocês já não viram? Olha os milagres que eu já fiz. Vocês estão duvidando ainda? Jesus não faz isso. Jesus apenas faz essa pergunta, Como que ainda não tendes fé? Nós vemos aqui Jesus, dotado de uma grande compaixão, de uma grande misericórdia, de uma grande paciência. E assim ele também nos trata.
Né? Jesus, ele não nos trata segundo os nossos pecados. Porque se ele tratasse, nós já teríamos sido aniquilados. Jesus, ele não nos recompensa de acordo com as nossas iniquidades. Jesus, ele conhece as nossas fraquezas. Jesus conhecia a fraqueza da fé daqueles discípulos. Mas ele não ficou falando para eles, né, jogando na cara deles. Mas por que vocês não acreditam ainda? Vocês já não viram? Não, Jesus, ele é paciente. Ele conhece a fraqueza da nossa fé. E apesar de tudo, Jesus, ele tem paciência nesse discipulado. Ele sabe no que esses discípulos se tornarão um dia. E assim também é conosco. Eu não estou aqui minimizando o nosso pecado. Não, não é isso. Né? Nós somos pecadores de fato. Né? Mas Jesus, ele tem paciência conosco. Ele não nos retribui de acordo com o que a gente realmente merece. Isso é o grande ensino do Evangelho, né? Esse discipulado, ele é um aprendizado constante, né? Nós vemos aqui que os discípulos, né? A gente vê depois o que aconteceu com esses discípulos, né? Como eles viraram o mundo de ponta cabeça. Mas aqui nesse momento, nós vemos eles, de certa forma, fracos, né? Nós vemos eles duvidando. Então Jesus, ele conhece, né, a fraqueza da fé e através da sua paciência, né, da sua mansidão, ele vai nos conquistando, né, e a nossa fé vai cada vez mais crescendo nesse processo do discipulado. Né, Jesus, ele jamais rejeitará um discípulo. Jesus, ele sustenta os seus discípulos, ele os ama para sempre. Quando os discípulos caem, Jesus os ergue. Isso é que ele faz conosco. Jesus, ele restaura os erros dos seus discípulos. Né? Lembra quando Jesus ressuscita, né? E ele pergunta para Pedro depois, na restauração de Pedro, você me ama, Pedro? Você me ama de fato? Por 3 vezes. Né? Lembra que o que Pedro fez? Pedro negou Jesus naquele momento que Jesus mais precisava dos seus discípulos. Mas Jesus não tratou Pedro severamente por causa daquele pecado. Jesus, ele restaura Pedro, né? E ele pergunta, você me ama, Pedro? Você me ama mais do que esses? Por 3 vezes. Né? E Pedro fala que sim. Né? E Jesus fala, apacenta então as minhas ovelhas. Então Jesus, ele restaura. Quando nós caímos, ele nos ergue, ele nos restaura, ele fortalece a nossa fé. E esse é o processo do discipulado. Né? É igual um bebê quando está começando a andar, né? Ele cai, né? E aí você levanta ele de novo. Ele cai e você levanta de novo, né? Jesus, ele faz mais ou menos assim, né? Até que chega um momento que nós conseguimos caminhar. Então Jesus, ele é paciente e misericordioso ao lidar conosco. Isso é uma grande verdade, um grande conforto para nós. Então é isso que eu tinha para falar sobre esse texto, que Deus esteja abençoando cada um dos irmãos essa semana.